Hoje na série, o que eu sinto, o que eu acho que é e qual a real hipótese diagnóstica, eu vou contar o caso de um paciente que chegou aqui pra gente cravado ali com diagnóstico de sacroileite. Vem comigo. Eu sou Robson Cita, fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia. Se você não me conhece, eu tenho um canal quase 1 milhão de inscritos aqui no YouTube, só falando de ortopedia e traumatologia, casos reais que eu atendo na minha prática clínica junto com a minha equipe. Vem comigo. O que é, no caso, esse paciente que deu entrada aqui para nós, foi muito interessante. Ele é um paciente que já se trata comigo há muitos anos. Quando eu falo que se trata comigo há muitos anos, ele não trata o mesmo problema. A gente trata, a gente resolve, aí ele vem com outro. A gente trata, ele resolve, a gente vem com outro. Isso é interessante, porque a gente vê que, segundo as orientações, ele mantém as orientações em casa e quando ele volta é uma outra queixa, não é a mesma coisa. Nessa última, o paciente ficou simplesmente alucinado. Ele é uma pessoa muito bem orientada, né? Uma pessoa assim que tem também acesso a bons médicos, a bons profissionais, tem também um intelectual muito bom, então as informações ele começa a buscar lá no Dr. Google, Dr. YouTube, para colher mais informações. Então esse paciente ele começou com uma série de dores, e aí na cabeça dele era ciático, era piriforme, isso é ele fazendo o diagnóstico dele em casa. Não, o meu problema é ciático, tá pinçando o nervo. E também passando com profissionais depois, a gente vai ver as coisas que a gente ouviu aí. Então é ciático, é piriforme, não, isso é quadril. Meu Deus, mas o que é isso? E nada passou com profissionais. No caso, diversos diagnósticos diferentes, até que chegamos na sacroileite. O que é uma sacroileite? Sacroileite, na verdade, é um conflito entre o sacro e o ilíaco, onde esse paciente tem um processo inflamatório nessa região e o paciente sente muita dor, principalmente quando ele tem sobrecargas mecânicas, maior impacto, subir e descer escadas, correr, às vezes até para caminhar, enfim. Esse paciente então chegou com o diagnóstico de sacroileite e a gente foi avaliar. Na avaliação do paciente, vamos para testes então, colhe primeiro toda a história, a gente faz toda a anamnese do paciente, colhemos toda a história dele e depois a gente vem para o exame físico. Então, a história do paciente, ele vai contar a história dele para mim e isso já vai começar a me dar uma série de hipóteses diagnósticas. Então, o profissional ele vai acessar o HD dele aqui, o profissional, com as informações que ele tem e vai levantar as hipóteses. Mas depois ele vai vir para o exame físico, essa é a importância. Então, sair da entrevista ali com o paciente, eu venho para o exame físico. Entrevista não é só nome, endereço, não. É explanar, é realmente se aprofundar na queixa do paciente para entender a problemática. Eu entendi a problemática, eu vou para a prática. Porque eu vou aplicar testes, ou seja, o exame físico, o exame objetivo, onde eu aplico testes específicos para saber se o problema do meu paciente é ou não aquela hipótese que eu estava levantando. Pois bem, o paciente chegou, clássico. Pode trazer para cá a câmera? Os testes de sacroileite basicamente são 6 testes, tá? Se eu tiver 4 desses testes positivos, a gente pode cravar que o diagnóstico do paciente é uma sacroileite. Caso não seja, a gente tenha só 3 e outros 3 negativos, a gente não tem. Então a gente tem os testes de compressão de ilíaco, põe o paciente em decúbito lateral, comprimo esse ilíaco lateralmente, onde eu vou fazer uma compressão da articulação. Se reproduzir sintoma, o teste é positivo. Paciente deitado em supino, eu vou fazer uma abertura das cristas ilíacas, eu abrindo aqui, eu vou fechar aqui atrás, eu vi que vai causar para ele mais estresse, mais dor mecânica na região e vai provavelmente reproduzir ou não os sintomas do paciente. Eu tenho um teste onde eu trago a coxa dele em flexão, com uma mão aqui atrás, eu jogo o meu peso aqui, vou estressar a articulação ipsilateral, a perna que eu estou fletindo.
Eu tenho testes que o paciente está deitado, uma perna ele dobra, outra ele solta aqui, e eu vou estressar dessa maneira, onde eu jogo uma perna para cá, ou seja, eu rodo um ilíaco posterior, um anterior e o outro posterior e vou estressar essa articulação sacroiliaca. Eu tenho testes onde eu dou um golpe no próprio sacro, ou seja, eu tenho aqui um cluster, um combinado, um conjunto de testes que eu vou aplicar com esse paciente e ver a resposta, e vou observar a resposta sintomática desse paciente. Se esses testes derem positivos, testes clínicos simples, o que eu quero dizer com testes clínicos? Às vezes o pessoal faz muita confusão. Testes clínicos são esses. Eu faço, eu executo, eu aplico aqui, ó, no meu campo de batalha, com a mão na massa, na beira do leito. Se esses testes reproduzem sintomas do paciente, eu posso falar, ó, realmente aqui nós temos uma hipótese que a gente tem uma sacroiliite. Todos os testes desse paciente eram negativos. Todos os testes eram negativos desse paciente. Então vamos avaliar quadril. Livre, claro que o paciente tem artrose pela idade, esse paciente tem 60 e poucos anos. Desgaste natural, mas mobilidade totalmente preservada. Vamos avaliar lombar. Boa mobilidade parcial, onde a gente começou a encontrar alguns gatilhos. E na região lombosacra, ou seja, lombar baixa, L4, L5, L5, S1, a gente começou a encontrar que ali começou a reproduzir os sintomas do paciente que ele sentia. Então, olha que interessante, esse paciente não tinha pinçamento de ciático, esse paciente não tinha piriforme, esse paciente não tinha artrose de quadril, todos poderiam ser, são hipóteses, são diagnósticos diferenciais. Esse paciente não tinha sacroileite, o problema dele realmente era lombar baixa. Então a gente começou a adotar técnicas e estratégias, tanto de terapia manual, que é o que eu falo, o paciente quando está aqui comigo, é minha mão na massa, aqui eu resolvo, aqui eu bato no peito e chuto pro gol, mas só que ele tem que fazer a lição de casa. Não adianta você ir no dentista, fazer uma escovação maravilhosa no seu dente, ele faz lá uma limpeza linda, maravilhosa, saiu com o dente branquinho, limpinho de lá. Chegou na sua casa, você não sabe escovar o dente corretamente, você não passa um fio dental, de que adiantou? De nada, de nada. Tempo e dinheiro jogado fora. É o caso desse paciente. Então ele vem, a gente trata esse paciente, acompanha, avalia e reavalia, acompanha o comportamento dos sinais e sintomas, prescreve exercício para casa e vai acompanhando a evolução. Hoje a gente está na terceira, quarta sessão desse paciente e ele falou, ó, muito obrigado, porque esse fim de semana eu fui viajar para a praia, consegui aproveitar com a minha família e depois de meses eu não tomei analgésico para minha dor, eu não tomei anti-inflamatório. Então assim, não tem valor no mundo, preço no mundo que pague essa satisfação. Da gente resolver o real problema do paciente e tirar esses fantasmas, desmistificar esses fantasmas que acabam sendo criados na cabeça dos pacientes. Então assim, você sofre com dores, já passou com 500 profissionais, não sabe quem procurar? Prazer, eu sou Robson Cita, fisioterapeuta especialista em ortopedia e traumatologia. Tenho um canal no YouTube com quase 1 milhão de inscritos somente de casos reais. Pacientes que eu recebo e trato junto com a minha equipe aqui na minha clínica. Quer me conhecer mais? Quer saber mais detalhes? No link de descrição desse vídeo você terá acesso a todas as minhas redes sociais, a todo o meu trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Um forte abraço e fisioterapia especializada a todos.